Aqui é Regina Helena Mariano, para quem não me conhece. Sou astróloga há mais de 35 anos, estudiosa das filosofias e com formação em psicologia. Faço um trabalho que eu autodenominei de astrofiloterapia, que, na verdade, é uma leitura que eu faço do mapa com um viés bastante filosófico, que propõe novos pensares sobre a nossa própria realidade. Quais são os pontos mais marcantes do mapa que mostram uma tendência de nós ficarmos meio que repetindo padrões ou sermos capturados por ideias que não são nossas, onde a gente tende a ter mais vulnerabilidade? E também mostra as maiores do nosso mapa para que a gente possa, de algum modo, escapar ou sair dessas pressões que tendem a nos levar a repetir padrões. Hoje, em especial, o tema que eu vou abordar é sobre a lua cheia de agora, do dia 5, que acontecerá às 1h44, horário de Brasília, e que traz, junto com ela, situações bastante incomuns de uma lua cheia. Toda lua cheia ela é um eclipse, é quando a lua se encontra num setor oposto ao Sol, ou seja, a 180 graus de diferença. Como funciona isso e por que esse eclipse em especial ele é tão importante? O que faz desse eclipse ser um momento extremamente favorável e um marcador de um tempo que tudo está mostrando para nós no nosso cotidiano, para um novo tempo? E quais as potencialidades que nós teremos a partir dessa lua cheia? Tá? Então, para ficar mais fácil, eu vou mostrar o mapa para vocês, para a gente ir acompanhando essa movimentação que estará no cosmo exatamente às 1h44, que foi o momento que eu tracei a mandala para que a gente possa dar uma entendida melhor de como que isso vai funcionar. Então, a primeira coisa que vale ressaltar é a Lua, que se encontra aqui no signo de Capricórnio, no exato momento em que o Sol estará no signo de Câncer, operando uma oposição exata. Essa oposição é considerada a lua cheia, normalmente, que a gente assiste nos céus e sabe que acontece. Mas, nesse caso, por que torna essa lua tão especial? Porque nós teremos aqui a lua cheia ao lado de Júpiter, que rege o signo de Sagitário, e que fala a respeito de como a gente tende a se relacionar de maneira mais intensa com as nossas verdades interiores, com as nossas filosofias de vida, com as nossas filosofias até espirituais, ou tudo aquilo que para nós se torna uma meta, né, a ser atingida, que é o símbolo de Sagitário. Ao lado de Sagitário, nós temos Saturno. Quem é Saturno? Saturno já é o regente de Capricórnio e ele é um planeta muito relacionado com os governos, com os limites, com a escassez, com a severidade. Saturno é um planeta que nos pede muita seriedade, responsabilidade e comprometimento. Ele está passeando por esse setor de Capricórnio há 3 anos. E eu posso dizer que desde o verão de 2018 para cá, a gente tem experimentado uma força muito grande nesse setor de Capricórnio com relação a o que a gente pretende mostrar para o mundo, quais são as nossas características profissionais, a nossa busca, nossas ambições, e indica quais são as áreas que a gente tende a ter uma ambição, que a gente tem a busca de maior realização. Só que essa realização em Capricórnio, ainda mais com Saturno ali dentro, ele exige muito. Saturno não é nem Capricórnio, não são energias fáceis de lidar, muitas pessoas têm muito medo, inclusive, porque como Saturno rege os limites, né, e as pessoas têm muito medo de limites, porque esquecem que para que a gente possa realizar uma ideia, seja de uma pintura, seja de um projeto, seja de
um caminho de vida. Se a gente não tiver um limite para começar a criar essa ideia e fazê-la se tornar real, na fisicalidade, todas as aspas nesse real, a gente não consegue realizar nada. Então, nós teríamos que nos conciliar com a ideia de limites e também com o tempo, porque Saturno rege o tempo. Saturno é o que marca a cronologia das nossas vidas. E Saturno, ele tem um movimento muito mais lento. Saturno fala para que a gente possa exercitar a paciência, a tolerância, a perseverança, para que a gente não desista dos nossos planos, que quando a gente encontra uma pedra no meio do caminho, ou a gente aproveite essa pedra para que seja um trampolim para os nossos objetivos, ou a gente vai encará-la como um limite intransponível e desistir de metas, né? Então, Saturno passa por aí como que se fosse para sedimentar. A cada 28 anos, Saturno dá a volta total no zodíaco e volta para o ponto de Capricórnio. Então, é mais ou menos assim. Quando passar 14 anos, ele vai fazer um teste sobre aquilo que a gente andou operando nesse período. Se as coisas foram validadas, ele continua trazendo mérito, bastante desafios, enquanto ele roda na nossa mandala. Quando ele retorna ao ponto de partida, ou seja, de 28 a 30 anos depois, é um momento onde a gente olhe definitivamente ou recolhe mesmo os méritos, ou fizemos tudo errado, e aí Saturno, com sua severidade, traz aí realmente limites intransponíveis, tá? E junto com Júpiter, Saturno vem Plutão, todos eles juntos aqui nessa lua cheia. Ou seja, não é uma lua cheia apenas de Sol em oposição à Lua, é uma lua cheia de Sol em oposição a todo esse estélio, a todos esses planetas que se encontram em Capricórnio, inclusive Plutão, que entrou em Capricórnio em outubro de 2008, depois veio de vez em 2009, e vai ficar até 2023. Plutão é um planeta muito distante do nosso sistema, né? O planeta mais distante do sistema, e, portanto, ele leva muito mais tempo para dar a volta em todo o zodíaco. Nesses 30 graus de Capricórnio, ele vai levar 13 a 14 anos. Ou seja, a gente está há 12 anos, 11 anos desse trânsito de Plutão, trazendo muitas mudanças, muitos términos de ciclos para início de outros. Plutão está relacionado com a cura profunda, com aquilo que precisa realmente ser rompido, ser quebrado para que a cura possa se manifestar. Por outro lado, Plutão também rege o submundo, as milícias e os militares. Saturno e Capricórnio rege os governos. É muito provável que a gente assista, como já vem assistindo, mas que culmine mais na lua cheia, algum fator no Brasil e planetário em cima dos governos, mais situações absurdas sendo expostas, mais coisas do submundo, mais coisas escondidas vindo à tona. E não adianta a gente pensar em cura profunda se a gente não tira de dentro das profundezas aquilo que está no escuro, aquilo que está velado, ou melhor, aquilo que está no submundo escondido, vir à tona para que a gente possa realmente vir e operar numa cura. Processo longo, doloroso, mas necessário e extremamente criativo. Ora, se nós pensarmos que esse eixo que vai estar sendo trabalhado, que é o Sol no signo de Câncer. Câncer é o signo relacionado com a família, com a pátria, com a cidade, com as nossas emoções, com nossas memórias, e, em especial, da nossa nutrição afetiva, são as nossas emoções. Aonde a gente loca, aonde a gente aterriza, onde a gente cria raízes em cima das nossas emoções. Ora, o regente de Câncer é a própria Lua. Então, esse instante está muito precioso. Essa é a última lua cheia
desde 2018, do verão de 2018 para cá, que vai estar trabalhando esse eixo Câncer-Capricórnio com esse estélio. Isso quer dizer o quê? Que é um momento único. Normalmente, um eclipse dura, em média, 6 meses. A partir do dia 5, da madrugada do dia 5, a gente vai começar a ser chamado, aqueles que não têm acesso à astrologia vão sentir isso também. A diferença é que quem tem acesso à astrologia entra nesses bagagem com muito mais consciência, explorando melhor o que esse momento traz, que é o quê? Rever aonde a gente tem colocado nossas emoções, rever as nossas carências, rever o que são realmente valores para nós, ou são reproduções de valores familiares. Se a gente considerar que a família é o maior reprodutor das ideologias dominantes, afinal, a família, com esse modelo nuclear, ela é muito fresquinha, ela é recente, ela veio junto com a burguesia, ela veio da Revolução Francesa com mais força para cá, para criar operários para a indústria e levar os seus progenitores, né, os responsáveis pela criação, também para trabalhar na indústria. E não por acaso que a psicologia nasce exatamente nesse momento, para dar conta dessas demandas que nascem dentro do ambiente da família, né? Porque a partir de então veio a psicologia nasce, até então não havia necessidade da psicologia, mas isso é um tema muito interessante para a gente abordar num outro momento. Neste instante, o que torna esse momento único e precioso? Ora, a Lua estará do lado de Júpiter, Saturno e Plutão, todos 3 retrógrados. E o Sol, ao lado de Mercúrio, que é o planeta do pensamento e da fala e da comunicação, também retrógrados. Onde? Em Câncer. Ou seja, momento super, mega oportuno para que a gente possa rever. Tudo que é retrógrado fala de um tempo de revisões. É um período para que a gente lance um olhar profundo no silêncio, para ver o que realmente nos nutre emocionalmente, o que faz de fato nosso coração vibrar. Onde estão as minhas reais potências? E falo de potência no momento oportuno, porque Plutão é o planeta do poder. É muito comum a gente encontrar Plutão bastante proeminente no mapa de grandes líderes políticos, de grandes líderes, até de milícias. São grandes líderes, pode ser do mercado financeiro, pode ser do governo. São personalidades que vêm com um traço forte para a liderança, porque Plutão massas. Ora, o Sol em oposição a Plutão e a Lua fala do quê? Que a gente também tem que rever nosso conceito de poder. O que realmente é poder para nós? É dinheiro? Dinheiros? Posses? Aquilo que eu posso mostrar em termos de status para o mundo? Ou é a minha capacidade de me expressar de maneira criativa no mundo, de maneira a beneficiar não apenas a mim, mas a um grande número de pessoas. Esse é um momento, principalmente porque o outro ponto que é mexido aqui na mandala é Urano, e extremamente favorável, formando um ângulo de 60 graus, um sextil, no signo de Touro, que é o signo dos valores de maneira geral, dinheiros, propriedades, imóveis, e também os sentidos. Urano ali, fazendo um sextil com o Sol, faz com que a gente possa focar aonde realmente nós locamos os nossos valores nesses últimos tempos. Urano entrou em Touro a primeira vez em março de 2018 e retornou em maio de 2019. É certo que todos, se pensarem um pouquinho, viveram grandes transformações em suas vidas a partir dessas datas.
mudanças de emprego, mudanças de status financeiros, que estavam com pouquíssimo dinheiro podem ter ganhado muito mais, outros que tinham muito dinheiro podem ter se visto numa situação incomum. Por quê? Porque onde Urano toca, ele transforma aquele setor. Então, como ele tocou touro, ele tocou todos esses setores. Houve um deslocamento de valores. E a proposta de Urano é qual? Revisão de valores. O que a gente tem que... O que realmente é valor para mim, né? Quantas vezes eu penso que eu estou ganhando e, de fato, eu estou perdendo? E quantas vezes, numa situação de aparente perda, eu acabo ganhando e descobrindo talentos inimagináveis? Essa é uma das boas saídas para esse momento. Fora que Urano rege a grande comunidade humana, ele é o regente de Aquário. Então, que os nossos valores, e mesmo porque a gente sabe, diante do que a gente está vivendo agora, que é simplesmente impossível ir com valores egóicos, porque Urano não vai beneficiar aquele que tiver os valores egóicos. Esses que são aqueles que estão tentando, de alguma forma, ainda se manter apegados a uma realidade que não existe mais, esses tendem a sofrer mais. Quanto maior o apego, maior será a dor. Isso é um castigo do cosmos? Isso é uma coisa para a gente se desesperar? Não, ao contrário. É uma oportunidade incrível, porque se nós formos bem honestos, nenhum de nós, por mais felizes que estivéssemos, estavam vibrando numas novas possibilidades. As pessoas estavam meio congeladas no mesmo fazer, da mesma forma, numa rotina enfadonha, sem grandes estímulos. Eu vejo como esse movimento de Urano, e isso tudo que está atingindo a nossa humanidade, claro, repleto de desafios e de muito, muito sofrimento, muitas dores, mas eu vejo também a natureza renascendo, a vida no planeta criando mais possibilidades de sustentabilidade para que a gente possa definitivamente ter um planeta para habitar, um planeta em condições e não aquilo que a gente estava vendo, né? Os rios mortos, os mares totalmente poluídos, as queimadas seguem, que parem, mas, enfim, a natureza está regenerando. Então, havia uma necessidade de uma ruptura radical com o que é da ordem dos valores. E se a gente associar isso com o chamado de Saturno, que relaciona a tempo, que a gente pare de calcular as coisas por meio dos dinheiros. Quantos dinheiros eu preciso para conquistar um bem material? Um carro, uma casa? Será que eu não posso começar a avaliar quanto tempo eu terei que usar para comprar aquele bem material que está na ordem do meu desejo? Em vez de eu pensar, bom, aquilo que eu quero comprar custa 50 mil dinheiros. Quanto tempo eu vou levar da minha vida para conquistar 50 mil de dinheiros? Eu vou tirar da onde? Da família? Do lazer? Das minhas buscas espirituais? Do encontro com os amigos? Da onde eu vou retirar esse tempo? Será que vale a pena uma troca? Então, que a gente comece a partir de agora, deixa eu voltar o mapa aqui, que a gente comece a partir de agora a rever o valor tempo, e nessa linha maravilhosa aqui, que é um trígono de 125 graus tocando Urano, fala o quê? Fala que Saturno está ajudando muito, e Urano vice-versa, a Saturno e Saturno ajudando Urano, nessa nova composição. Urano, em Touro, pede revisão de valores, e Saturno fala, vamos ver o quanto de tempo eu tenho vivido, eu tenho experimentado para viver a vida de verdade, para experienciar a vida em minhas potências. Quanto tempo eu fico trancada num escritório, longe de tudo, para acumular dinheiros, para comprar coisas e criar mais supérfluos, mais lixos no planeta? Nós tivemos que ser interrompidos, porque nós estávamos caminhando para um fim a passos largos. Essa lua cheia, ela proporciona uma revisão de todos esses temas, aliado ainda
A Netuno em Peixes, também num sextil belíssimo, que pode suavizar muito esse período. Por quê? Porque Netuno é inspiração, Netuno é arte, Netuno é criação, Netuno é espiritualidade, é música, mas também é drogas. Abra o app e configura. Desculpem, estava aqui o meu celular, deixa eu desligar. Então, Netuno, como todos os planetas e todos os signos no zodíaco, Netuno tem as suas duas faces. Netuno tem o lado das saídas escapistas, seja aquele que adora ficar só vendo televisão, vídeo e não sair do lugar e não realizar nada. Rege o álcool, rege as drogas medicamentosas ou não, as ilusões, as fantasias estéreis e improdutivas. Mas, como está se encontrando nesse sextil maravilhoso nesse momento, a gente pode aproveitar essa energia para se conectar, sim, com o lado espiritual da natureza, cada um com suas filosofias espirituais, e, além disso, com inspirações criativas, né? Porque ele rege a arte, ele rege os insights, as inspirações. Será que eu tenho utilizado todo o meu potencial de criação de uma maneira potente, ou eu tenho me permitido ficar ali meio que no sonho, na fantasia estéril, lutando contra os limites que dariam oportunidade de eu fisicalizar aquilo que eu pretendo criar? São questões, e eu falo, são questões para serem revistas, porque nós temos Mercúrio, Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, todos eles em movimento retrógrado no céu nesse momento. Isso é de uma riqueza disfarçada em perda, incomum. O que o céu está nos presenteando é uma possibilidade de um refazermos-nos para uma vida muito mais interessante, para que a gente esteja decididamente despertos, e para que a gente descubra quais são os nossos talentos latentes que estão jogados numa gavetinha sem serem utilizados, porque nós resolvemos usar o tempo da vida para acúmulo de coisas que vão se tornar lixo. O que é lixo? O que é luxo? É uma boa pergunta para o momento. Luxo, agora que nós tendo a oportunidade de ganharmos mais tempo, relativamente, porque muitos estão tendo que acumular mais funções, mas enfim, luxo é tempo, luxo é eu poder falar numa quarta-feira que eu vou sair à tarde com meu filho para um passeio. Luxo é eu levar meu filho para a escola num super potente carro que me custou o tempo de estar com ele. Essas são as questões muito importantes. E para finalizar esse momento do eclipse, volto a dizer, a 1h44 da manhã, mas como essa energia vai se estender por 6 meses, então a gente não tem muito afã, mas, curiosamente, Marte, depois de andar durante 5 semanas em Peixes, ele está trazendo que nos levou a um isolamento maior do que esse tempo, inclusive, mas ele acaba de entrar em Áries. Marte normalmente fica de 4 a 6, 7 semanas num signo. Nesse momento, nesse instante planetário, ele vai ficar 6 meses. Marte só sairá de Áries no começo do ano que vem, se não me engano, dia 5 ou 6 de janeiro. Quem é Marte em Áries? O dono, o regente de Áries é Marte. Marte é o planeta que rege a guerra, o impulso, é a energia do sexo, é a energia da belicosidade, é a energia que nos move. Nós nos movimentamos por meio de Marte. Marte seria a ignição, é a energia ígnea, aquela ignição que faz um carro andar. É a ignição que nos faz entrar para o mundo. Ora, em Áries, todas essas características vão ficar muito mais potentes. Então, há um quê de belicosidade extremamente forte no céu,
um grau de irritabilidade, de agressividade, de intolerância. É um momento bastante explosivo para aqueles que não tiverem controle sobre essa energia. E a gente tem que lembrar que essa energia não está posta só para a gente, ela está posta para todos no planeta. Então, ora, se eu responder de maneira impensada, impulsiva, a um quê de um mau jeito de outra pessoa sobre mim, é fato e é certo que a briga ela vai perder o controle e vai ser movimento estéril horrível, e pode ganhar uma proporção inimaginável, porque ainda toca Júpiter, que é o que, onde se toca Júpiter faz aquilo crescer, e ainda toca o Sol, ou seja, um impulso destrutivo para a própria pessoa, ela vai estar, de alguma forma, quebrando pontes atrás de si. Como utilizar esse Marte de uma maneira positiva e criativa? Ora, se eu tenho uma coisa para fazer, por exemplo, eu aqui fazendo essa apresentação no YouTube, a primeira que eu faço, é criar coragem, é gerar ousadia, é tirar tudo que estava na gaveta, tipo Mercúrio retrógrado, ideias que estavam na gaveta e eu não mexia, ficava lá. Plutão, que é um planeta que toca muita gente e que, tirando essas ideias da gaveta, será que eu não posso, de alguma forma, levar outras pessoas também para um processo de transformação e, quiçá, cura? Marte tocando Saturno em breve, porque como serão 6 meses, ele vai entrar em movimento retrógrado e vai passar umas 2 vezes por cima de Saturno. Ora, Marte é o acelerado, o apressado, o irritado, o que quer tudo para ontem. E Saturno é o que fala, não, as coisas têm seu tempo, não é o seu tempo que vai comandar, é o tempo daquela energia. Você vai ter que aprender a lidar com tolerância, com paciência. Essa é uma energia bastante difícil de conter, de controlar. Isso é o que eu acho que vai causar tanto nos governos, e a gente ainda assiste coisas bem desafiadoras. Por outro lado, é um momento de nós aproveitarmos tudo aquilo que a gente puder rever durante esses dias, durante esse próximo período, para ter a ousadia, a coragem que Marte em Ares traz, para tirarmos as hipocrisias e parar de achar que o mundo está assim por causa do outro, ou por causa do ser humano, ou por causa do governo, ou por causa do vírus, ou responsabilizar o que for, e trazer para nós, sabe? A responsabilidade toda é nossa. Se tem alguém que me agride, o que eu estou, de alguma forma, cooperando ou alimentando para que isso ocorra? Qual a minha parte que compromete isso? O que eu levo o outro a reagir dessa forma? Se a gente não tiver a maturidade suficiente para nos responsabilizarmos pelo que é nosso, e tudo parte da gente, a gente vai ter um movimento estéreo, vai terminar esse período carentes, sozinhos, se sentindo frustrados. A frustração vem de toda forma, não tem como não vir, mas pelo menos a gente vai poder estar fazendo a diferença para os nossos pequenos núcleos, nas nossas micropolíticas, localizar o que nos captura mais facilmente, o que faz com que a gente fique tão implicado numa discussão estéril. O que é isso? É uma disputa de poder, quem pode mais? Nietzsche fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala do desvio do olhar. Ele diz assim, que meu não seja um desvio de olhar. Isso quer dizer o quê? Não adianta eu dizer não para alguma coisa que me oprime, que me reprime, e ficar no ressentimento. O ressentimento é a lua, é câncer, são as nossas emoções. Não vai resolver isso. Então, quando eu disser não para uma situação, que tende a ocorrer muitas situações de ruptura a partir desse eclipse, o que não tiver muito sedimentado vai romper, né? Ou vai renascer numa outra forma, porque do jeito que está não continuará. Enfim, ou eu assumo a responsabilidade inteira sobre isso,
digo não a algumas situações que me oprimem, que me capturam, e desvio o meu olhar. Não fico ali alimentando ressentimento, alguma coisa que me fizeram. Isso não é dizer não. O não tem que trazer junto uma distância. E eu costumo dizer sempre que muitas vezes o meu não para fora é um sim para mim mesma. Se o governo me oprime, se a família me oprime, se a religião me oprime e me disciplinariza de tal forma que eu não posso atuar com a minha singularidade, que é onde reside a minha potência, onde reside minha possibilidade de vida criativa, eu preciso dizer não. Mas esse não para o outro é um profundo sim para mim mesma. Então, é um momento muito criativo, muito interessante, para que a gente possa fazer desse momento, desse instante, dessa lua cheia e desse período que parte de agora, uma revisão profunda, honesta, real. Real, de novo, com aspas, mas honesta, que se aproxime o máximo das nossas dos nossos maus jeitos que andamos tendo pela vida e fazer as correções necessárias. Então, de certa forma, era isso de mais importante que eu tinha preparado para falar para vocês, que é uma lua cheia de extrema potência e bastante única, bastante única. A próxima lua cheia já acontece no eixo Aquário-Leão, que será o eixo da minha criatividade, que é o regente do Sol, o Sol estará em Leão, e a Lua estará onde? Em Aquário, que é o que rege as grandes comunidades humanas, os grupos, né? Então, primeiro a gente tem que fazer nossa lição de casa, que vai agora desse período até a próxima Lua Nova, mas se esticando, como eu falei antes, vai esticar pelos próximos 6 meses, vai até janeiro de 2021, mas nós temos que começar a fazer de maneira muito séria, responsável, comprometida a nossa lição de casa a partir de agora, porque não dá mais para adiar. O mundo se transformou, a vida se transformou, os valores se transformaram, eu tenho que mudar junto, né? Ou, quiçá, eu tenha que ser eu a propulsora das mudanças que tanto eu quero assistir aí. O momento é único, o momento é rico. Eu pretendo fazer, quiçá, agora, a partir desse YouTube aqui, mais vídeos para poder explicar melhor. Se houver alguma dúvida de alguém, eu posso me aprofundar. Os signos mais atingidos serão Capricórnio, Câncer, Libra e Áries. Isso não quer dizer que os outros signos zodiacais não vão estar atingidos. Por exemplo, alguém de Escorpião falar, oba, não tenho nada a ver com isso, né? Não é bem assim, porque todos nós temos esses 4 signos no mapa. Então, quem tem acesso ao seu próprio mapa vai poder olhar onde se encontra Capricórnio e Câncer, que será o eixo onde as transformações mais radicais estão sendo exigidas. E perceber aonde temos Áries e Libra, para saber que é o eixo que vai ser extremamente movimentado, não apenas pelo eclipse, por esse stellium em Capricórnio, mas principalmente também por Marte em Áries, para que a pessoa tenha bastante consciência de que se ela não tiver controle e se agir de forma impulsiva, pode romper relações, sejam relações afetivas, sejam elas profissionais, com sócios, enfim, aonde nós tivermos esses signos no mapa, deveremos prestar uma atenção maior. Tá bom? Espero ter dado. Pretendo fazer um outro vídeo, se não hoje, ainda amanhã, para fazer umas propostas de meditação para essa lua cheia, que normalmente me pedem bastante, o que eu devo fazer nessa lua cheia. Então, eu me proponho a, em breve, lançar um material rápido, antes, claro, da madrugada, né, de sábado para domingo, poder lançar para vocês prepararem para fazer um ritual que
traga... Que, na verdade, o que é um ritual, né? Um ritual é mais uma materialização de alguns elementos para que a gente possa se focar mesmo para dentro, tomando mais consciência daquilo que está sendo posto no cosmos. Tá bom? Quanto energia para a gente poder utilizar e sairmos fortalecidos, curados, se não totalmente transformados ainda, porque o processo é longo, mas já tenhamos a abertura necessária para identificar que as mudanças terão que partir de dentro, mesmo as políticas. Não adianta mais culpar o governo, né? A gente vai ter que começar a ocupar nosso espaço como seres de polis, né? E fazer as nossas tribos funcionarem de acordo com novas políticas. E como que a gente pode fazer isso? Também pode ser algumas sugestões num próximo encontro com vocês, tá bom? Então, eu quero agradecer a tecnologia entrando na minha vida pelas mãos do Zé e da Lu. Obrigada. E espero que esse seja o primeiro de muitos, tá bom? Obrigada, boa sorte para todos e até breve.